Olá, gente. Olá, boa noite. 10 horas da noite, domingo. Acabei de chegar em casa. Alguns informes para dar para vocês. Se alguém tiver aí, por favor, vai chegando, vai falando da onde é, vai colocando perguntas, que a gente tem muita coisa para conversar aqui hoje. Já tem gente chegando aí. Então, boa noite para vocês. Me fala de onde vocês estão falando. Me coloquem perguntas, se caso vocês tenham, que eu tenho alguns informes para dar. Vou esperando mais gente chegar, porque ao vivo é assim mesmo, as pessoas demoram para ir chegando. Muita coisa aconteceu durante a semana, muitos aprendizados, e eu acho que nesse sentido vale sempre a pena a gente compartilhar, né? Sempre tive o hábito de compartilhar com vocês as coisas que eu faço via textos, e agora, devido à correria, esse compartilhamento é dado. Às vezes eu consigo ainda escrever durante a semana, tenho falado algumas coisas para vocês, mas às vezes não dá. Florianópolis, caraca, Júlio, que legal. Tá frio aí, né? Penha aqui pertinho. Então, aí às vezes eu não consigo compartilhar e tem que ser via live, via vídeos e tudo mais. Queria contar para vocês, porque eu sou uma pessoa ultra comum, fazendo parte agora de uma corrida, né? Essa corrida de campanha, e explicar para vocês como é que é, porque como eu estou passando isso pela primeira vez, o que é uma pessoa que não tem mandato, o que a gente passa, o que a gente precisa, aonde que as coisas dão certo, aonde que eu preciso mais de ajuda, aonde que eu estou bem, e por aí vai. Então, muita gente, Porto Alegre, Maceió, Rio de Janeiro, né? Polônia, caraca, internacional, que legal, que legal. Uberlândia, Minas Gerais. Então, eu acho que, embora tenha gente aí do Brasil inteiro, Curitiba. Oi, Cleide. Que legal, obrigada aí pela cumplicidade, Cleide. Bragança, Silene. Boa noite do Rio, de Prefeitura do Rio de Janeiro, Muriaé, Minas Gerais, Cruz Alta, Sandro. Então vamos embora, vamos conversar. Tem alguns informes aqui que são para especificamente sobre a minha campanha, né, algumas agendas do Rio de Janeiro, mas eu acho que tem coisas que eu acho que é do interesse comum para vocês saberem mais ou menos como funciona. Por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que falar sempre, né, muita gente me pergunta se a candidatura do Lula está firme, né, está super firme, ok? Super firme e forte, a gente segue, a gente conseguiu registrar o Lula num evento histórico. Aliás, a gente está vivendo um momento histórico, né, aqui no Brasil. Imagina, isso está sendo comentado no mundo inteiro. A gente tem, né, o nosso principal candidato preferencial, ele está preso e já está o mundo inteiro, já sabe que isso é uma prisão arbitrária, feita injustamente. E a ONU, inclusive, já emitiu um documento que o pessoal fala que foi uma recomendação, mas uma recomendação emitida pela ONU num tratado, né, assinado pelo Brasil. Então, isso não é bem uma recomendação, funciona como determinação, está sendo analisado, né, seriamente. Eu acho bom que seja, porque o Brasil não obedecendo essa recomendação, o que acontece? A gente fica muito mal, né, com a nossa moral aí fora, e a gente pode sofrer alguns bloqueios, né, bloqueios que podem interferir na nossa soberania nacional. Então seria interessantíssimo, né, se o Brasil de fato acatasse essa recomendação, que é uma determinação da ONU em relação ao Lula. Isso é a primeira coisa. E assim, não se faz isso, que as pessoas também têm que entender. Eu falei assim, poxa, aí fica me perguntando a minha opinião a respeito de Lula, se eu acho que o Lula seja santo ou não é. Vou repetir aqui, porque é sempre bom a gente falar de novo, né? A questão não é a minha opinião, não é a sua opinião, se você gosta, se você não gosta do Lula, se o Lula fez um bom governo ou não fez, para você especificamente, isso pouco importa, né? O que importa exatamente é
é a questão dele estar preso de forma arbitrária, categorizando o estado que a gente vive como um estado de exceção. Isso é principal para que se entenda, para a gente começar a nossa discussão em termos de eleições de 2018. Então, a primeira coisa, não importa qual o partido, certo? Não importa o que você pense. Se você é a favor da democracia, a principal bandeira aí é a bandeira Lula livre, que a gente tem que ver, porque... Como eu falei para vocês, a prisão dele caracteriza um estado de exceção. Não importa, eu sou de outro partido, eu não sou PT. Se você é a favor da democracia, então você tem que estar junto com a gente nessa bandeira, como vários partidos estão, várias pessoas estão. Antes de começar a falar, a primeira coisa é falar sobre a prisão de Lula. E é uma coisa muito séria falar, simplesmente porque o cara está aí, né, liderando todas as pesquisas. Então, é uma coisa para se levar muito, muito a sério. Uma coisa histórica. A gente tem todas as pesquisas, Lula liderando e, né, Lula preso da forma que está, injustamente. E a gente sabe por que o Lula está preso, né? Quando a gente começa a observar, essas pesquisas são interessantíssimas, principalmente quando você analisa quem são os eleitores, quem, né, a preferência de quem. E é interessante que quando fala em Lula, né, quem vota no Lula é a camada exatamente mais pobre. E isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar, né? Porque, né, ficar atento, por que exatamente a camada mais pobre é o povo mais pobre que vota em Lula? O que será, né, que ele fez tanto pelos mais pobres que os mais pobres estão fechados com ele? Então é exatamente isso que a gente começa a se preocupar. Bom, agora falando um pouquinho da minha vida, do que está acontecendo, a gente está em plena campanha. Essa campanha é uma campanha super diferente de todas as outras também. É uma campanha que é extremamente curta, são 45 dias praticamente, e a gente as eleições são dia 7 de setembro, 7 de outubro, perdão. E aí o que acontece? Né? Como o tempo está muito curto, para tudo, no tempo de televisão não pode mais outdoor, não pode mais coisa assim, não pode mais bandeira assada, não pode, tudo é um bando de coisa que não pode, está muito restrito e o tempo é curtíssimo, a gente passa por uma maratona, entendeu? Nesses dias. No meu caso, vamos lá, eu sou Élica e eu sou professora do Cefet e coordenadora do Cefet, estou licenciada, um direito meu, para fazer campanha. As pessoas falam, né? Gostam de falar mal de mim ou falar mal de qualquer um. Aí já tem gente falando, né? Que olha lá, tá faltando serviço, que não sei o quê. Eu não estou jamais, né? Falto serviço, né? E eu acho que nunca faltei, só quando estava doente. Eu nem me lembro disso ter acontecido. Mas enfim, eu estou de licença, que é um direito meu para fazer campanha. Então, começando a esclarecer isso. A outra coisa importante é que eu entrei de licença tem pouquíssimo tempo. Então, eu estou pouco tempo trabalhando nessa campanha. Outra coisa importante a dizer é que eu não tenho mandato, eu não sou parlamentar. Ou seja, nessa corrida, né, em busca de voto, eu estou lá atrás, comparado com algumas pessoas. Certamente que eu estou na frente de muitas, mas eu estou lá atrás comparado a muitas pessoas, né? Enquanto eu estava, enquanto eu estava no Cefet, eu não podia marcar várias agendas, vários compromissos, porque eu sou professora do Cefet de dedicação exclusiva e coordenadora também, né? Sou coordenadora de física ali. Então, eu sou dedicação exclusiva, não podia fechar com ninguém isso. O que acabou? Alex, vou colocar aqui sobre Tiburi na pauta também. A gente tem uma pauta aqui um pouquinho grande para hoje. Mas eu vou falar. Então me perdi. Então, o que eu estava falando? Eu estava falando sobre o fato de eu estar no Cefet e ser difícil, né? Eu demorei muito para começar por conta de eu ser exatamente professora, certo? E assim, já que a Alex falou sobre a Tiburi, eu vou falar, começando a falar dela também, aqui no Rio de Janeiro, a gente está com uma única candidata mulher, que por acaso também é professora, como eu. E muita gente está falando muito bem dela, para quem está convivendo com ela, e tem gente falando mal dela, falando que ela não tem, né, essa pegada política. Por exemplo, ela fez um debate, a gente teve um debate e ela... Falaram assim, poxa, ela tá fraca para o debate, ela falou que não estava com vontade de participar daquilo. Aí eu queria fazer uma observação, certo? Uma observação que eu comecei a ter
conforme as pessoas iam criticando a postura da Tiburi para mim, né, falando que ela, poxa, como assim ela não está com vontade de fazer parte do debate e ela quer entrar para a política? Pois é, essas pessoas que criticaram a Tiburi são as mesmas que falam que está de saco cheio de tudo que está aí, eu não acredito mais em político nenhum, e a gente precisa renovar e que não sei o quê. Pois bem, tem aí Márcia Tiburi, né, vem de uma vida acadêmica, né, vivia igual a mim, praticamente, né, isolada em casa, lendo muito, escrevendo muito, sendo professora, no caso dela, dando aula na universidade, e aí, por uma questão de convocação praticamente, ela vindo pelo Lula como governadora e eu como deputada estadual, a gente colocou o nosso nome à disposição. Aí o que as pessoas querem? Essas mesmas pessoas que querem renovação estão exigindo que nós nos comportemos da mesma forma, entendeu? Que os políticos antigos, com aquela mesma postura. Então, quando ela chega no estúdio, vê aquele bando de... vê garotinho, gente, pelo amor de Deus, né? Aí vê aquele bando de políticos que ela sabe muito bem, e ela fala abertamente, eu não queria estar aqui, né? Aí as pessoas ficam crucificando ela por ela ter sido sincera. E eu acho que essa forma nossa nova de fazer política, né, a gente está vindo, não só é a cara nova entrando, mas é também uma nova forma de fazer política que a gente está querendo. Né? Quando a gente vem com isso, é exatamente trabalhando na sinceridade. Um debate político onde cada um fala 1 minuto, 1 minuto e meio, vem a turma da lacração toda, aquilo ali... não sei o que expõe. Então, se vocês quiserem saber. Aí as pessoas, poxa, mas eu queria saber sobre a Márcia Tiburi. O programa dela está todo público, certo? Só ir na página dela, você vê o que ela está falando, as propostas dela. Tem canais para você conversar com ela, assim como tem canais para conversar comigo também. Bom, enfim, então a gente tem que tomar cuidado assim para criticar. Em termos de capacidade, em termos de inteligência, em termos de vontade... Olha, ela foi convocada simplesmente pelo Lula. Então, currículo a moça tem. Reconhecimento de força, coragem, talento teve pelo presidente que está injustamente preso. Então, eu acho que a gente tem que dar o nosso voto, literalmente, né, de confiança. Empoderar as mulheres, eu acho que as mulheres precisam muito de ocupar esses espaços de poder. Então, a Márcia Tiburi é um excelente nome para isso. E, bom, enfim. Então... Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, uma coisa importante, né, para todo mundo que me acompanha há um tempo, que a gente está vivendo essa parte política. Espera aí que tem uma outra coisa que eu lembrei aqui. É sobre rede social, certo? É claro que a coisa que eu tenho forte, né, em termos de candidata, vamos colocar assim, é minha rede social. Eu tenho muitos seguidores em relação a muitos outros candidatos. No entanto... existe uma coisa chamada algoritmo, que é um programa, né, vindo do além, né, sobre como a gente se comporta, o que a gente vê, ele seleciona o que a gente vê nas redes sociais, no Facebook. E o algoritmo do Facebook ele está trabalhando contra pessoas como eu, que estão exatamente... no caso, né, contra artistas também, trabalham muito contra. Se você é artista, você sabe muito bem o que eu estou falando. Se você for compartilhar que você está se apresentando em um determinado lugar, gente, tal hora eu estou lá, tal dia, ou lançamento de livro, ou um show, ou uma apresentação de algum sarau, você vai ver que você não vai ter quase nenhuma curtida. É por quê? É porque ninguém está ligando para você? Não, é porque o Facebook esconde isso, certo? Quando ele identifica que a pessoa é uma artista que está querendo usar a rede social dela para se promover, que eu acho, né, muito, muito bem fazer isso, ela já força a pessoa para abrir uma página e para você impulsionar, certo? Essa postagem e daí você conseguir ser visto por várias pessoas. Então, existe isso do algoritmo boicotar e está me boicotando completamente. Dá para perceber muito isso porque eu também tenho Twitter. No Twitter, eu tenho a metade de seguidores que eu tenho no Facebook. O Facebook tem em torno de 160 mil, lá no Twitter está 80 mil. Tem postagens iguais que eu coloco, tanto no Twitter quanto no Facebook. Lá no Twitter, que eu tenho a metade de seguidores, às vezes dá 4 vezes mais o número de visualizações, de curtidas, de interações. Uma forma de você, se você estiver me acompanhando, se você gosta das coisas que eu ando compartilhando, se quiser acompanhar, tem lá em cima, de repente alguém aí, né, Alessandro, que é o meu assessor de comunicação principal, já coloca aí um manual de como vocês podem
lá em cima, no cabeçalho, lá no Facebook, colocar para ver primeiro as minhas postagens. É uma forma de diminuir um pouco esse efeito desse algoritmo do Facebook, ok? Fora isso, tem que ficar entrando no meu perfil para ver se eu estou postando algumas coisas. Tem muita gente reclamando que não está vendo que eu estou postando nada. Você não tem postado mais nada, eu estou postando todo santo dia. Ainda mais em campanha, como não vou postar nada, né? Estou postando todo santo dia. Enfim, mas muita gente não me vê por causa disso. E aí, isso feito, eu queria falar o seguinte. Eu tenho ido em algumas reuniões, a gente chama de comícios domésticos, que é uma forma de a gente fazer campanha, que é uma forma muito legal. Para quem não sabe, você pode abrir sua casa para qualquer candidato, um espaço para qualquer candidato, ok? Então é muito comum você ter uma casa, aí fala assim, poxa, eu quero te apresentar para minha família e para os meus vizinhos. Ouvir os candidatos, não precisa ser a mim, pode ser qualquer outro, ok? Qualquer outro candidato que você queira. E aí você reúne, né, 15, 20, 30, 40, 50, 60 pessoas e aí convida um candidato. No caso, euzinha aqui, ia adorar se você me convidasse para ir à tua casa. A gente vai e a gente discute com vocês, eu apresento as propostas, as minhas propostas, tem muita gente perguntando sobre as propostas, sobre as pautas principais. A gente está montando o documento, porque a correria que é muita, a gente está montando o documento e mandarei para vocês, para quem quiser, as propostas todas escritas. Temos também, a Alessandra vai colocar aí, ou alguém, né, que está me assessorando vai colocar aí, grupos. Eu tenho um grupo fechado aqui no Facebook, onde eu vou colocando as minhas agendas, o lugar onde eu vou estar. Então, se vocês quiserem participar desse grupo, é só deixar aí o nome, quero participar do grupo, que tem muita gente, eu tenho uma equipe formada pelo Alessandro, entendeu? Que ele vai olhar e vai convidar vocês para entrar nesse grupo e a gente fica uma coisa assim mais fechadinha nossa, porque tem coisas que eu vou falar que não tem interesse do grande público, entende? Aí tudo a gente fica discutindo lá, quando sair meu material para colocar na rua, para panfletar. Então, mesmo você que esteja de outro lugar do Brasil, né? Isso que eu estou falando, você pode usar também para o seu candidato, aí não importa do lugar onde você esteja, ok? Qualquer candidato está fazendo isso, está acionando rede social, está fazendo comício doméstico e você tem certamente acesso fácil a ele. É só entrar na página, deve ter alguma forma de você entrar em contato. No caso comigo, a Alessandra está colocando aí. Denise, que saudade, Denise, quanto tempo. Então, Fábio, é isso que eu estou falando. A gente está mandando as propostas para educação. Agora, ainda mais educação, que eu sou fui professora da rede particular, da rede estadual, sou professora da rede federal, desde quando me entendo por gente, sou professora praticamente, 25 anos sendo professora, fora a vida acadêmica que eu já vivi, eu tenho mestrado, doutorado, né? Então eu circulo muito por universidades, e aí é claro que a minha bandeira principal é falando sobre educação pública de qualidade. Mas, né, vamos lá, quando a gente fala em educação, eu gosto sempre de observar o seguinte, vamos lá, quando a gente fala de educação, tudo quanto é partido está falando de educação pública, certo? A gente quer falando sobre o bem da educação. Agora tem que ver como é que cada um, isso é importantíssimo, não importa o lugar do Brasil que você esteja me ouvindo, ok? Quando se fala em educação, tem que ver qual o conceito de educação o candidato tem. Porque ele está falando, eu estou brigando por educação. Às vezes a educação dele é uma educação militar, certo? É uma educação que não é para todos, é uma educação... ou então está querendo acabar com a educação pública. Tem partido aí que está querendo acabar com a educação pública, quer privatizar a educação, né? Já tem projetos, o programa dele é esse, está claro, tem lá, né? Um partido aí, partido que falam que surgiu agora, essa partido meio novo, então tá por aí. Enfim, então tem que ver como que se conceitua educação lá e o que a gente está entendendo por educação aqui. Educação aqui entende-se, né? Entende-se o que entende por educação? A formação do indivíduo total, completo, que a gente consiga formar um cidadão com muita capacidade para se trabalhar, se tiver que ser uma formação técnica, ou se ele quiser chegar na universidade, que ele tenha capacidade para fazer uma prova, para competir com quem está nas escolas particulares, certo? É claro que essa formação, para você formar um indivíduo bom, formar um indivíduo reflexivo, um indivíduo que saiba discutir, que saiba debater, não se faz educação sem
arte, por exemplo, sem aulas de música, sem aulas de teatro, sem aprender a desenhar, sem aprender a lidar com o corpo. Isso tudo faz parte do processo. Isso tudo a gente torna o cidadão muito mais sensível. Então, muitas pessoas, na minha campanha, a campanha está ficando cada vez mais bonita, porque eu estou agregando muitos artistas. Certamente essa semana ou semana que vem, eu vou me encontrar um grupo gigantesco de artistas para exatamente fortalecer essa pauta e a gente discutir mais sobre isso e avançar, né, nesse campo também das artes, que tem tudo a ver com a educação. Quando eu falei educação, não tem educação sem arte na minha cabeça, certo? E vale lembrar, pela nova lei, pela reforma do ensino médio, que veio aí em forma de medida provisória, né, pelo governo golpista, por esse governo Temer, arte, esporte, física, filosofia, sociologia, tudo isso virou facultativo no ensino médio, obrigatório, é só português e matemática. Isso já é lei, isso já está valendo, e por isso, não menos por isso, eu entrei como candidata, porque a gente precisa lutar exatamente para revogar essas leis que promovem o sucateamento das universidades públicas, das escolas públicas, e estão querendo formar mão de obra barata para trabalhar e um grupo seleto para entrar para as universidades. A gente tem que estar muito atento nessa parte, porque eu falo, isso que eu chamo de educação, tem que estar muito atento para que a gente não aumente a desigualdade social e dificulta mais ainda a ascendência de uma camada mais pobre às universidades. É claro, tem muita gente que não quer fazer universidade, pode não querer, não é obrigatório fazer, mas se quiser tem que ter condições para isso, certo? A gente tem que dar oportunidade para todos. E é nessa que eu fico assim, feliz de estar nesse partido. Muita gente fala mal, porra, petista, que não sei o quê. Pois é, exatamente o PT. Quando a gente olha, né, a plataforma, quando a gente olha a base do PT, é uma base totalmente social. Qualquer programa do PT. Por isso que eu falo, se você for criticar algum partido, olha o programa, leiam os programas, certo? Se você começar a ler, você vai ver. Tem partido, tem candidato que vai estar escrito ali, que vai governar por uma determinada camada da sociedade. Está claro isso. Para favorecer empresários. Programas altamente neoliberais. Se essa é a tua pegada, ok, vote nele. Tem outros partidos, não. Como, por exemplo, um partido que eu estou fazendo parte, eu não estou fazendo parte desse partido à toa. Que ele vai governar para os mais pobres, vai empoderar os mais pobres, tratando sempre dos mais pobres. Não sem motivo, Lula é reconhecido pelo mundo inteiro por ter diminuído a desigualdade social, né, do Brasil, um país com essa extensão. Foi perfeito? Não foi perfeito. De repente cometeu algumas falhas, que de repente se eu estivesse no lugar dele não teria feito? Sim, mas pode até ser. Mas e aí? Né? Por causa disso a gente vai condenar um partido, como muita gente está condenando? Por causa disso a gente vai aceitar isso que a mídia está fazendo? Não, a gente não pode aceitar. Não pode corroborar com essa lavagem cerebral que a mídia impôs à população, que tem gente aplaudindo perder os direitos trabalhistas. Aí, para mim, já é um pouquinho demais. Pensa aí, o cara está perdendo os direitos trabalhistas dele, a gente está vendo depois, se o problema é PT, a gente está sem o PT agora, né? E a gente está vendo o que é um governo sem o PT. O que a gente está vendo aí? Né? A desigualdade social, o Brasil já voltando para o mapa da fome, a violência aumentando, tá aí, é só ver, entendeu? É só ver. E ver o que você acha, se o PT realmente foi o partido que acabou com o país. Não temos mais PT governando o país. Como é que tá? Bom, então já falei de comício doméstico, dos grupos fechados. Praticamente toda segunda-feira a galera que é do Rio. Toda segunda-feira eu faço uma reunião aberta para quem quiser. Também vai estar o endereço aí daqui a pouco nos comentários da onde eu vou estar. Né, na rua 7 de setembro, aqui, às 7 horas da noite, se não me engano. Faço uma reunião aberta para quem quiser chegar lá, para quem quiser somar nessa campanha, certo? É muito importante a gente fazer isso. Volto a falar, né, eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu sou candidata, mas se você quiser ajudar o seu candidato, corra atrás dele, que os candidatos estão precisando de ajuda, que a campanha é curtíssima. No meu caso, que sou uma professora, que sou do subúrbio, que não sou parlamentar, que eu não tenho dinheiros, tem isso também, tá, gente? Tem isso também, essa galera que está com mandato aí está com dinheiro, está saindo muito mais à frente de quem não tem, de quem não tem, como eu aqui. Então, e como é que está se dando a campanha agora? Antes, uma empresa poderia financiar o candidato, certo? Poderia, por exemplo, se eu sendo uma professora, poderia uma editora chegar para mim e colocar aí, toma aí 3 milhões na tua campanha.
Porra, beleza, vou fazer vários papeizinhos, vou colocar várias pessoas para panfletar na rua. No entanto, assim que eu chegasse lá, no cargo que eu quero ocupar, no caso como deputado estadual, já iam bater no dia seguinte na minha porta, aqui ó, se tem alguém aí, né, se puder agora favorecer a minha empresa aqui, no caso para colocar livros, né, da minha editora, né, nas escolas públicas, e agora seria a hora de eu devolver esse favor que haviam me dado. Então, isso era uma fonte muito grande de corrupção aqui no nosso sistema eleitoral. Isso foi combatido, não é isso que a gente reclama? Então, não tem mais. Agora, da onde que vem o dinheiro da minha campanha? Parte dele vem de quem vai votar em mim, certo? E aí é isso, qualquer candidato agora tem uma conta aberta, uma vaquinha aberta. O meu é democratize.com.br/Elica Takimoto. Também o link vai estar aí para quem quiser ajudar, né? Pode dar qualquer dinheiro, pode ser 10, pode ser 20, 30, 40, 500. O que não pode dar? Não pode dar 20 mil. Você que quer me dar 20 mil, então não pode, que chato, né? Você não vai poder me dar 20 mil. Por que não pode me dar, né? Porque, exatamente para evitar isso, né? Eu chegando lá devendo favor. Tem um limite, que é 1.000 e pouco, no caso, para doação. Assim que você me doa, você recebe um recibo, que é tudo nas claras, tudo muito claro. Você recebe um recibo, inclusive para você colocar no imposto de renda e tudo mais. E isso vale para qualquer candidato. Então, vocês estão me vendo de outros lugares do Brasil. Se você tiver o teu candidato, vai lá, que certamente ele tem uma vaquinha, contribua para a campanha dele, certo? Eu acho isso interessante, sabe por quê? Quando eu fiquei sabendo disso, eu achei muito interessante, porque muita gente não se lembra para quem votou para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador. E a gente tem uma relação muito forte com o dinheiro, né? É bom que tenhamos mesmo, que a gente está no capitalismo, tem que pensar nisso mesmo, né? O dinheiro nosso é suado. A gente tem uma relação forte. Então, se você, por acaso, pagar que seja R$10 para qualquer candidato, você não vai se esquecer nunca mais o nome daquele candidato que você ajudou a eleger. E você vai ter moral, você vai se sentir no direito de ir lá e cobrar do cara. Você, olha aqui, eu te ajudei na minha campanha, olha lá, e o que você prometeu, ou por que você não está me ouvindo agora, por que você não quer abrir as portas para mim? Aí você pode cobrar dele, o que é excelente. Não precisa dar dinheiros, né, para nenhum candidato, para você ter direito de cobrar de quem você ajudou a eleger. Não precisa. Mas eu estou falando que isso facilita, né, o engajamento político, que eu acho que o brasileiro está precisando ter. Por isso que eu acho legal você depositar R$10, não precisa ser para mim, pode ser para o candidato que você quiser, que vai te ajudar a te engajar politicamente falando, certo? No meu caso, o link vai estar aí, praticamente vai ser colocado nos comentários da minha vaquinha. Quem quiser me ajudar com algum. E olha, galera, fique sabendo que vai dinheiros, viu? Por exemplo, eu moro em Madureira. Só de translado vai uma grana, né? Material de gráfica, vamos falar sério, vou colocando para vocês, porque a nova forma de fazer política é exatamente sendo transparente. Uma bandeirinha, sabe uma bandeirinha daquela? Não é aquela bandeirona não, tá? Uma bandeirinha custa R$40, só para vocês terem noção. Eu não vou fazer uma bandeira só. Se tiver que fazer uma bandeira, se tiver que fazer bandeira com meu nome para estar em algum lugar, por exemplo, caminhando nas ruas para o pessoal ver, né? Pelo menos umas 10. E eles não fazem menos que 10 também. Pronto, R$400. É isso. Só de bandeira, que é uma coisa que de fato chama a atenção, da densidade, fica bonito de ver. Olha lá a Elica chegando, cheia de bandeira, que não sei o quê. Então, R$400 é dinheiro pra caramba. Gráfica, adesivo, que tá todo mundo me pedindo, isso tudo é muito caro. Então, eu preciso de fato de ajuda. Posso gastar qualquer dinheiro? Não, eu só posso gastar o dinheiro que tá vindo dessas contas aí, entendeu? Para que eu possa usar, que tudo vai ser esclarecido. Eu não posso usar qualquer dinheiro. Elica, toma aqui R$50 para você usar, comprar, fazer a tua bandeirinha. Eu não posso usar isso. Isso tudo tem que estar declarado. Tudo tem que ter recibo. Não é assim, você não pode depositar na minha conta esse dinheiro se quiser me ajudar. Tem que ser na vaquinha, entende? Tá tudo assim amarradinho, tá tudo bonito. Vocês não querem transparência? Então vamos ajudar esse novo sistema, que eu acho que é um sistema super honesto. Que sinceramente, eu gostei disso. Então me está bacana, porque tem um pingado lá para mim. Mas, e agradecendo. Galera, muito obrigada. Eu sei que teve gente que não é do Rio e que já contribuiu para essa vaquinha. Olha, caraca, isso é um voto de confiança, literalmente, que vocês estão me dando. Muito obrigada para quem contribuiu até agora, certo? Pode ter certeza que isso vai me ajudar muito, não só em termos materiais, mas como em termos morais também, tá? Isso é um ponto. Outra coisa que eu queria falar é em relação
aos jovens, né? Eu tenho participado de várias reuniões, vários comícios domésticos, e cadê esses jovens, né? Então, vocês, galera, que têm filhos que estão nas universidades, que têm filhos adolescentes que já votam, né? Eu acho que a gente tem que chamar a atenção desse grupo para a nossa política, porque, na verdade, tudo que a gente está fazendo aqui, né, essa luta toda, é Brasil para eles. Quem vai usufruir de mudanças, se elas de fato acontecerem do jeito que a gente quer, né, no sentido bom, vão ser exatamente esses jovens. Cadê os jovens engajados na política? Tem alguns, tem, mas são muito poucos. Eu faço reunião, é um bando de adultos. Eu ia falar velhos, mas aí também desmerece quem tá chegando junto e não são tão velhos assim. Mas é uma galera tudo acima de 30, 40 anos, certo? Cadê esses jovens? A gente precisa chamar esses jovens para cá. Então, vamos ter algumas reuniões. Se você é jovem, adolescente, né, que já vai votar, universitário, se quiser me chamar para a gente conversar, para entender mais o que é a política, o que está acontecendo com o Brasil, por que eu me candidatei, é só chegar junto que eu vou até a sua casa, vou até vocês. É só vocês entrarem em contato, só falar que você quer entrar em contato comigo, que você quer que eu vá até a sua casa, que você quer marcar uma reunião comigo, que tem gente aí que vai anotar teu nome e vai entrar em contato com você, certo? Eu falei de grupo fechado, de comício doméstico, da vaquinha. Vai acontecer uma coisa muito legal. Uma live que eu vou fazer na quarta-feira, às 4 horas. Já queria que vocês ficassem sabendo. Se quisessem colocar perguntas quando eu anunciar a live, vai ser com um trompetista, o Fabiano. Eu acho que vocês já viram algum vídeo dele, certamente, lá na internet, que ele está no Brasil inteiro com o trompete dele, né, entrando ao vivo, né, em programas da Globo com o trompete dele, e é um movimento que eu achei um movimento assim, muito espontâneo e engraçado, né? O ser humano, ele é muito imprevisível, a gente não é equacionável, né? Então esse movimento começou com o trompetista e tem gente do Brasil inteiro chamando Fabiano para ir até a cidade, para ir até o lugar, né, para fazer um movimento, né? Quando ele aparece espontaneamente como é que fala? Oh meu Deus, aparece em metrô, em shopping, em lugares públicos, ele começa a tocar o trompete dele e rapidamente aparece um punhado de gente, né, gritando o Lula livre. É bonito de ver, que aí a gente identifica os companheiros em qualquer lugar que a gente esteja, é bonito. E ele tem muita história para contar. Eu já conversei com o Fabiano algumas vezes, né, via virtual, eu encontrei com ele pessoalmente outro dia aqui no Rio. Ele tem muita história para contar, uma coisa muito legal, chamando a atenção dos músicos também, dos jovens, mostrando o que o ser humano é capaz de fazer e como uma coisa, a princípio, né, sem muita expectativa, né, como uma coisa cresceu tanto, que é o nosso famoso trompetista, né? E, bom, enfim, vocês vão gostar de conhecer porque é história. Bom, e é isso, galera. Eu acho que já dei todos os informes possíveis, falando o que é uma campanha, como é que a gente está, como é que a gente está caminhando. A caminhada, como eu estou falando, é uma caminhada, é uma prova de resistência mesmo, é uma maratona que a gente vive. Tá difícil dormir, porque eu no caso, eu que já sofro de ansiedade, né? É muita adrenalina todos os dias que a gente passa. Tá na rua, é muita exposição. Tá aqui falando com vocês sempre, é muita exposição sempre, né? Quando você está na rua, é muita gente solicitando a sua atenção, você tem que botar energia na voz, no microfone, tudo isso vai te esgotando. Aí tem reuniões o dia inteiro, tem comícios domésticos, que bom que estão acontecendo. Se vocês quiserem que eu vá à tua casa, só falar aí, acontecendo. Então, isso é uma maratona. Mas assim, eu acho, a impressão que dá é que tudo está valendo a pena, certo? O que as pessoas que eu já conheci, inclusive candidatos, inclusive parlamentares, deputados, deputadas, as pessoas que eu já conheci dentro do meu partido e fora dele também, as pessoas na rua, isso já dá, como eu já falei aqui, já dá para escrever um livro. Se eu não escrevo mais ultimamente é porque eu não ando tendo tempo para isso. Eu tenho alguns livros, olha, Física na Sala de Aula, tá aqui, Tenso Logo Escrito, Como Enlouquecer Professor de Física, o Beleza Suburbana, eu tenho alguns livros, são 12 livros escritos, 7 publicados, em breve vai ser publicado meu livro Filosofilis, que mudou o nome, né?
eu não publiquei antes porque estou nessa correria de campanha, mas para quem contribuiu na vaquinha na época do livro, que já tem um tempão, ele vai sair. Muitas coisas atrasaram, mas ele está contando agora com a introdução da Flávia Oliveira, uma jornalista, uma mulher empoderadérrima, lindíssima, e com a Rita Lizauskas, outra jornalista, mulher, mãe, duas mulheres de peso que fizeram a orelha e a introdução do livro. O livro está lindíssimo. Enfim, o livro vai sair, mas eu estou nessa maluquice aí de campanha. Ele deve ser publicado em breve. Então, não sei por que eu estava falando de livro agora, para falar que eu saí, né, dessa paz, desse silêncio, e agora eu estou caminhando nas ruas, e que isso em nada eu me arrependi, porque o que eu estou aprendendo nessa caminhada, nessa maratona, não está no gibi, como eu estou falando, já dá para escrever, lembrei, né, outros livros. Então a caminhada tem sido bacana. E eu fiz questão de gravar essa live antes de eu dormir, né, que eu tô amanhã cedo vai acontecer uma coisa legal, que eu vou gravar meus 22 segundos na televisão. Eu vou falar na televisão, em breve vocês vão ver na televisão, olha que chique. Aí eu tenho que me preparar para isso, 22 segundos, quanto menos tempo a gente tem, mais tempo a gente tem para se preparar para aparecer. Então para variar, me perdi. Eu fiz questão de gravar essa live aqui, por quê? Porque eu acho que a gente tem que aproveitar a rede social para exatamente mostrar essa nova forma de fazer política, tudo que eu estiver fazendo, eu podendo compartilhar com vocês, para vocês verem como é que é essa caminhada, como é que se constrói uma campanha. Eu acho importante vocês entenderem como é que se dá isso, certo? Bom, enfim, mais uma vez, a minha câmera está invertida. Não está nada, Daniel. Bom, então a Flávia foi uma ótima escolha para mim, também acho. Foi uma honra ter a Flávia prefaciando o meu livro. E se vocês tiverem mais perguntas, que eu ia falar, continuando a falar. Chico Buarque, obrigado por estar dividindo com a gente. Pois é, então, o que eu queria falar é exatamente isso. Se caso eu seja eleita, será assim, sempre, né? Sempre que eu puder compartilhar tudo o que está acontecendo, o que a gente conseguiu fazer, qual é a dificuldade, ouvir muito, ouvir é essencial neste caso, né? Por exemplo, eu vou estar, como eu falei para vocês, em breve com muitos artistas, com muitos músicos, ouvindo como eu estou querendo, né, trabalhar, como o meu conceito de educação envolve arte. Eu tenho que ouvir o que os músicos, o que os artistas, o que os atores, as atrizes estão precisando, o que o governo não fez por eles, o que eles precisam para trabalhar melhor a arte. Então, é no diálogo, ouvindo que a gente aprende. E vai ser o tempo todo assim. Então, vocês vão ver algumas vezes eu fazendo essas lives. Uma é para eu compartilhar o que eu vivi durante a semana ou alguma experiência, se não der tempo de eu escrever. A outra é compartilhando alguma coisa que eu vejo na rua, porque às vezes eu estou na rua e vai ter algumas lives não para ser programadas, como eu vou fazer com um trompetista quarta-feira, 4 horas da tarde. Seria interessante vocês estarem para fazerem perguntas e tudo mais. Vai ser uma live bem legal, certo? E será sempre assim, na transparência, porque essa, como eu estou falando, é a nossa forma de fazer política. Então, Isabela, o livro, se tem previsão, ele está praticamente pronto. Atrasou tudo por vários motivos diferentes. O livro Filosofia, um deles foi o prefácio, que eu escolhi muito bem quem ia fazer, né? Que foi a Flávia Oliveira, da Globo News. A orelha do livro e depois fazer a revisão do livro, tudo publicação independente, é uma coisa muito complicada, porque a gente fica dependendo. A revisão do livro é uma coisa assim, que demora muito para ser feita. Aí eu tive que contratar uma pessoa para fazer essa revisão, tudo isso demora, certo? Entrei em campanha, sou eu para tudo aqui, eu sou mãe de 3, sou professora coordenadora, fui convocada aqui para estar nessa linha de frente aqui, então ele vai sair. Pode ter certeza, se você contribuir, você vai receber o teu livro, você tem a minha palavra, eu faço inclusive questão, né? Jamais eu iria segurar um livro meu, você vai ter o meu livro e em breve, eu acho que no meio da campanha eu devo fazer um lançamento, que eu também estou super ansiosa. Patrícia Macedo está perguntando se eu tenho previsão de algum ato no interior do Rio. Ato, Élica Takimoto, não. Nada impede, Patrícia, se você tiver uma comunidade aí, se você tiver um grupo de pessoas e queira me chamar para eu ir até aí e conversar com vocês, é só falar, eu quero
que a minha galera aqui que está me ajudando vai entrar em contato, a gente vai ver a viabilidade de eu ir até você, tá? Então é isso. Flávio Gonçalves, sair do conforto da crítica é necessário, passar para frente de ação. Pois é, agora é bem diferente, né, Flávio? A gente, uma coisa é você criticar quem está lá, outra coisa é colocar a cara à tapa, certo? John Scott, falando que eu sou uma inteligente. Obrigada, não acho não. Eu acho que eu sou uma porta, né? Eu acho que sou burra pra caramba. Mas enfim, obrigada. Também acho que a gente tem que votar em mulheres. A gente está vendo, já que Rep Carvalho, né, falou sobre isso. Eu tive num movimento essa semana, movimento contra o assédio escolar, né, porque as meninas, eu fiquei muito emocionada ver as meninas de 16, 17, 18 anos, elas na rua, elas com, né, fogo nos olhos, certo? Movida pela força do ódio, já cansada dessa vida de sofrer assédio. Sofrem assédios de quem? De professores, de funcionários, de pessoas, né, de homens que estão ocupando algum cargo, a princípio, de poder. Isso, a gente que é mulher, a gente ou já sofreu mais de uma vez, ou conhece alguém, alguma amiga que tenha sofrido assédio. E o assédio, ele é um problema na nossa vida, sabe por quê? Porque ele acaba com a gente, simplesmente. Acaba. Quando eu fui fazer doutorado, tive um orientador. Não fui assediada por ele. Mas todos os dias eu saía de casa morrendo de medo dele me assediar. Sabe por quê? Porque se ele me desse uma cantada, isso ia acabar com a minha autoestima. Eu estava mudando de curso. Eu fiz a minha graduação em física, fiz o meu mestrado em história e eu estava fazendo o doutorado em filosofia. Você pode fazer doutorado no que você quiser, contanto que você passe na prova de doutorado. Eu estava competindo com quem fez graduação e mestrado e doutorado. Ou seja, eu fiquei 3 anos estudando, assistindo aulas aleatórias na UERJ, que fica ali ao lado do Cefet. Saía do Cefet, dava aula e assistia qualquer aula de filosofia para ver se aquilo entrava na minha cabeça. 3 anos fazendo isso, certo? Assistindo aula de pós-graduação também, para ver se eu conseguia me familiarizar com o discurso filosófico. E lendo muitos livros de filosofia. Até que eu consegui entrar. Mas aí você passa por uma entrevista, você passa pelo olhar do orientador, né? Qualquer um que vai aceitar te orientar, né? Que isso é uma moeda de troca. E quando eu cheguei para ser o contato, né, mais direto com o meu orientador, caraca, eu morria de medo dele me assediar. Eu falei assim, se esse cara, por acaso, dar uma cantada, fazer qualquer coisa em relação a isso, eu vou achar que ele me colocou aqui porque ele não quer, não pela minha capacidade intelectual, e sim por causa desse meu corpaço que eu tenho, esse bundão que eu tenho, né? que eu não tenho quase nada, mas enfim, porque eu sou mulher e ele que tinha interesses sexuais em mim, isso ia acabar comigo de alguma forma. Enfim, só para vocês saberem o medo que eu senti. Não aconteceu nada disso, foi o melhor orientador que eu tive, não vou falar que é um pai, que é sacanagem com ele, né, que parece ser muito mais velho, mas foi de fato o orientador, Antônio Augusto Passos Videira, que foi assim, que me fez crescer muito, me ensinou muita coisa intelectualmente falando, e hoje um grande amigo, né, um grande colega de trabalho, e a gente tem caminhado juntos também nesse sentido acadêmico, né. Wallace, não põe energia para lançar livro agora não, até a eleição, foca na campanha. Pois é, Wallace, a questão é que tem muita gente cobrando, né, esse livro, muita gente que colaborou, né, financeiramente com ele na vaquinha, e eu estou já ficando sem graça. E tem muita gente, inclusive, que comprou o livro e não necessariamente vai votar em mim, né? Que eu acho uma coisa não está conectada à outra, está exigindo o livro. Então eu acho justo eu cumprir a minha palavra. De fato, é uma energia, porque lançar um livro é muita emoção, né? Um livro sendo lançado, ainda mais um livro que é crônicas sobre os meus filhos, é muita emoção. Mas infelizmente, infelizmente não sei, mas eu vou precisar desprender energia também. Então, essa questão do assédio, Alan, voltando aqui, né? Pois é, como eu estou falando da questão das meninas, né, que eu fui ver, eu fiquei muito, muito sensibilizada
eu já estava, mas ver as meninas se movimentando nesse sentido contra o assédio, isso para mim foi muito forte. Por isso que eu acho que a gente precisa sim ocupar esses lugares de poder, porque chega de falar de nós sem nós. A gente sabe aonde dói. O pouquinho que eu vi, né, em debate, falando sobre assédio num grupo de professores, do qual eu faço parte, eu vi pessoas falando que achavam exagero. Não, tudo bem, vocês estão exagerando, eu concordo com vocês, há um exagero nisso, mas vamos seguir em frente. Exagero é a quantidade de mulheres que morrem por dia, a quantidade de mulheres que são estupradas, sabe? A quantidade de mulheres que são abusadas, a quantidade de assédio. A gente não está exagerando, não. Isso de fato acontece. A gente precisa combater essa cultura do estupro, certo? Na nossa sociedade. E para tanto, uma forma de combater isso é através de políticas públicas mesmo, através de você abrir o caminho. Não se faz isso sem as escolas estarem presentes, certo? Por isso é importante abrir o debate nas escolas, explicar, né, da onde que veio essa diferença de direitos, que tudo isso é histórico, e tudo isso tem que ser debatido, e tudo isso tem que passar por dentro das escolas. Meu conceito de educação, quando eu falo eu defendo a educação, passa por isso. Não se fala em educação sem debater os problemas que nós temos, os problemas sociais gravíssimos que nós temos. E um dos problemas graves que nós temos é a quantidade de mulheres que são abusadas, que são estupradas, que são assediadas. Então a gente tem que sim aumentar a nossa representatividade ali dentro. Por isso que eu acho que nós mulheres devemos sim olhar as candidatas com muito carinho. É claro que existem homens aí que estão também lutando muito bem, né, pelas causas feministas, aprenderam a ouvir, graças a Deus, enfim, amém, né? Tem sim, não vou negar que não tenha, mas eu acho que representatividade é uma coisa muito importante, né? Muitas pessoas, quando me veem como sendo candidata, já sentem vontade de se candidatar também. Se ela pode, eu posso. Isso é um empoderamento. Exatamente. Se eu posso, você pode, né? Se uma pode, a outra pode também. Se eu posso ser cientista, você pode ser cientista também. Se eu posso ser uma mecânica, né? Mecânica de carro, você pode ser também. Então, quando as menininhas olham uma mulher, né, ocupando esses lugares, elas entendem isso como algo natural, certo? E não como obstáculo, como muitas da minha geração viram como obstáculo, né? Por exemplo, a quantidade de mulheres que tem, né, ocupando lá Brasília, os espaços de poder em Brasília, é mínimo. Eu cheguei muito a pensar, por várias vezes, eu quando criança, quando adolescente, que não era lugar de mulher mesmo na política. Isso fazia parte do meu pensamento, certo? Por quê? Porque eu não via mulher lá. Se não vê mulher lá, porque não pode, porque não é natural, sei lá. Né? A cultura está aí para isso, para cegar a gente, certo? Então a gente tem que combater exatamente essa cultura da importância de se votar em mulher. E é isso. Vou querer meu livro autografado. Cristina, com certeza. Cristina já está me acompanhando, já deve ter todos, né, Cristina? Né? Esse livro das crianças aí, Filosofia, está lindíssimo. Vamos lá. Um lugar de mulher é onde ela quiser. Daniel, Élica Takimoto, voto Élica. Ai de você se não votar em mim. Daniel é o namorado da Nara, era só que faltava Daniel não votar na sogra. Tem mesmo que votar em mim, sim. Vou no teu caso, não tem opção. Helder tá com José Maria também. Conheci José Maria, deputado José Maria. Pô, excelente pessoa. Eu fiquei assim, muito feliz, fiquei muito tempo conversando com ele, aprendi muito. É um soldado forte também, está bem acompanhado. Se você for votar nele, né, tem todo o meu apoio. E é isso, galera. Eu vou dormir, que amanhã, como eu estou falando, eu vou, são quase 11 horas. Amanhã eu acordo 5 horas para levar a Yuki na escola e tenho que gravar o meu programa de televisão 22 segundos que eu tenho que gravar amanhã. É isso, de repente domingo que vem a gente fala para eu falar para vocês como é que é esse negócio de campanha, eu acho que eu já falei muito. Um beijo grande para vocês, Edileuza, obrigada aí pela companhia, beijo grande e, bom, vejo vocês por aí, é só me chamar que eu chego junto, tá bom, gente? Obrigada aí pelo apoio, tá cansativo, mas tá bonito e vocês aí me dando essa força, tá legal caminhar, tá bom? Beijo grande.